e de alguma forma ligados à inicial Revolução da Maria da Fonte. Aparentemente, a patuleia apresenta-se, para usar uma expressão hoje muito em voga, sobretudo como uma coligação negativa contra o governo cartista. Despidos das particulares circunstâncias históricas, que valores essenciais representavam o cartismo e os seus aliados? Basicamente, como hoje diríamos, representavam o grande capital e a grande finança. Intimamente ligados a interesses estrangeiros, formalmente liberais, o cartismo e os seus aliados tinham extinguido as ordens religiosas e feito grossas negociatas com os seus bens, implementado a mais centralista de todas as reformas administrativas, seguindo o modelo napoleónico, e criado uma nova classe plutocrata, sobretudo centrada à sul. Saídos do vintismo, aliás, tal como os setembristas, os cartistas tinham ainda, do seu lado, boa parte dos chamados setembristas radicais, ou seja, a maçonaria. Nesta perspectiva, já se entende melhor a coligação de forças de resistência, que basicamente estavam contra esse novo rumo, defendendo difusamente um país menos capitalista e mais democrático, seja através de uma nova Constituição e do sufrágio universal, como queriam os setembristas, ou o regresso às liberdades e à democracia do municipalismo e cortes tradicionais, como queriam os miguelistas. Teixeira de Vasconcelos, aliás, representa bem esta aparente estranha união entre setembristas e miguelistas. Começando por ser um apoiante de Dom Miguel, com quem combateu na Guerra Civil de 1828-34, tinha então 17 anos, acabou por passar-se para os setembristas, por considerar os miguelistas incapazes de se unirem em torno de uma estratégia política vencedora. A patuleia, com uma gestação humana, durou 9 meses. No fim, ganhou o poder internacional. Foi vencida, sobretudo, pelas forças inglesas, francesas e espanholas da Quádrupla Aliança. Como o governo cartista tinha o apoio da Rainha Dona Maria II, esta soberana invocou o apoio daquela aliança criada em 1834 para impor regimes liberais nas monarquias ibéricas. Como se a patuleia, dirigida por setembristas, não quisesse também um regime liberal. Teixeira de Vasconcelos ficou, sobretudo, conhecido como escritor. Mas da sua multifacetada personalidade e agitada vida, ressalta, acima de tudo, a atividade que durante muitos anos desenvolveu como jornalista, de forma inovadora, independente e perspicaz. Aliás, na minha opinião, já defendida noutros fóruns, o seu romance O Prato de Arroz Doce, cuja primeira edição foi publicada em 1862, portanto há 154 anos, é sobretudo uma magistral reportagem sobre a patuleia. É curioso anotar que Teixeira de Vasconcelos, então já uma figura nacional, nessa primeira edição mandou escrever apenas O Prato de Arroz Doce, romance por A.A. Teixeira de Vasconcelos, natural do Porto. Da incisiva visão de Teixeira de Vasconcelos ressaltam vários aspectos que nos ajudam a compreender o que foi, por dentro, a patuleia. E dentre eles, naturalmente, avulta a incontornável figura do setembrista José Passos, líder da autoproclamada Junta Suprema do Governo do Reino, sediada no Porto. Mais conhecido por Passos José, por oposição a seu famoso irmão, o maçónico Passos Manuel Passos, que o apoiou na patuleia, mas nunca assumiu posição de liderança. José Passos é retratado por Teixeira de Vasconcelos de forma complacente, mas risível. Necessitando de manter unida uma amálgama de apoios instáveis e muitas vezes contraditórios, José Passos inventou o que ele próprio chamou o método confuso, que basicamente consistia em difundir muita informação pouco esclarecedora e contraditória, prometendo tudo a todos. Com isto, conseguia baralhar apoiantes o suficiente para,
dizendo ora uma coisa e logo o seu contrário, conforme o que os interlocutores queriam ouvir, manter todos confundidos e iludidos o bastante para se suportarem unidos. Na verdade, pode dizer-se que o José Passos foi um precursor do político moderno. Até então, a política e os políticos podiam ter muitos defeitos, mas esse não era um deles. Mesmo Maquiavel, bem interpretado, fundamenta muito mais, por exemplo, o Marquês de Pombal do que qualquer outro tipo de político português. Os políticos podiam ser duros, tiranos mesmo, mas eram claros e sempre aguerridos na defesa das suas ideias e objetivos. É certo que a demagogia, tão antiga como a democracia, e desde a Grécia clássica, foi não só a sua caricatura, como a sua tendência mais natural. E hoje são ditos democráticos muitos regimes que afinal não passam de demagogias. Mas em 1846, Portugal não tivera ainda essa experiência. É claro que a democracia, plasmada no municipalismo e nas cortes, é tão antiga como o país. Refiro-me, portanto, à sua versão moderna de representação que está na gênese da política e dos políticos como hoje os conhecemos. O vintismo, 1820, fora revolucionário e durara apenas 3 anos até à Vila Francada. A Constituição de 1822 ainda durou menos, sendo suspensa a 4 de janeiro de 1824. Em 1826, com a morte de Dom João VI e o primeiro exílio de Dom Miguel, Dom Pedro, primeiro imperador do Brasil, foi reconhecido como rei de Portugal e outorgou a Carta Constitucional, abdicando de seguida o trono do Brasil no filho e o trono de Portugal na filha, Dona Maria II, que pouco depois casou com o tio, Dom Miguel, que regressou do exílio e assumiu o poder. Em 1832 começou formalmente a Guerra Civil, que acabou em 1834 com a Convenção de Evramonte, sendo restaurada a Carta Constitucional. Começou então um período de revoltas, levantamentos militares e golpes palacianos que opunham os cartistas, defensores da Carta Constitucional, aos setembristas, um grupo de liberais defensores da Constituição de 1822, que conseguiram que a rainha jurasse em setembro de 1836 e daí o nome. Em pano de fundo, os miguelistas continuavam ativos e insurgentes. Em 1842 foi restaurada a Carta Constitucional, que ainda vigorava em 1846, quando da Patuleia. Estes 26 anos, que medeiam entre a Revolução Liberal de 1820, ainda Dom João VI estava no Brasil, e a Patuleia de 1846, passaram-se em golpes e contragolpes, com uma guerra civil pelo meio, sendo a política e os políticos deste período caracterizados pela violência e conflitualidade, sempre de parte a parte, com posições muito assertivas e extremadas. O método confuso foi uma inovação em Portugal, tanto quanto sei pela primeira vez usada durante a Patuleia. E resulta diretamente da necessidade de os políticos simularem respostas a um eleitorado heterogéneo e instável que de outra forma não conseguiam regimentar. Coisa que até aí não tinha acontecido, dadas as profundas fraturas políticas que se verificavam, mesmo entre os liberais, sendo a estratégia do discurso político baseado no acirrado confronto ideológico e não em qualquer tipo de consenso ou compromisso. José Passos viu-se, portanto, numa circunstância nova, até aí não experimentada pelos políticos portugueses. Numa perspectiva atual, procurando para lá das circunstâncias históricas, podemos facilmente isolar os fatores essenciais da imutável natureza humana aqui presente. Do lado de José Passos, ou seja, do político, temos um instinto de sobrevivência aliado à natureza predatória. Do outro, o habitual comportamento das massas e a inata tendência para seguir o grupo e para o que os ingleses chamam wishful thinking e que nós poderíamos traduzir engana-me que eu gosto. O método confuso, muito argutamente assinalado por Teixeira de Vasconcelos, talvez seja o que de mais significativo se pode retirar da Patuleia, na perspectiva quer do ensinamento histórico, quer da repercussão sociopolítica. Se bem que, em rigor,
se trata apenas de mais um passo, um refinamento, uma terrível máxima, segundo a qual os fins justificam os meios, seja ou não Maquiavel o autor do conceito. Até porque, em boa verdade, valorizar os fins e desvalorizar os meios faz parte dos instintos básicos da natureza humana e até da natureza animal. Foi a cultura, plasmada na civilização, que a muito custo foi incutindo nos homens o valor supremo dos meios, sem o respeito dos quais nenhum fim vale realmente a pena. No prólogo da primeira edição do seu Prato de Arroz Doce, escrito em Lisboa a 20 de setembro de 1862, Teixeira de Vasconcelos confessa-se liberal e monárquico e progressista impenitente. Reconhece que tentou assumir no romance alguns dos principais sucessos da Revolução Portuense de 1846. Diz que foi junteiro e que estava em Lisboa quando soube da Revolução, partindo de imediato para o Porto. Logo no dia 13 de outubro de 1846, foi nomeado pela Junta tenente-coronel comandante de um batalhão de Paredes, por voto dos cidadãos desse concelho. Esse batalhão não estava formado e Teixeira de Vasconcelos nunca o formou, por saber quão pacífica e avessa a tumultos políticos era aquela gente. No dia 29 do mesmo mês, foi destacado e comedido no Estado-Maior do Visconde de Sá da Bandeira e no dia 30 nomeado governador do distrito de Vila Real. Diz Teixeira de Vasconcelos que tomou posse desse cargo, afiançando que respeitaria todas as opiniões desarmadas e cumpria a minha palavra com risco de vida. Serviu como governador até ao fim desse ano, sublinhando a propósito: nunca recebi ordenado nem soldo. Entendia eu que as magistraturas populares em tempo de guerra civil deviam ser gratuitas. Sabe-se na família que vendeu várias propriedades para suportar as despesas do governo de Vila Real. Teixeira de Vasconcelos não o refere, embora diga: saí pobre daquela tremenda luta e nunca pedi que me restaurassem dos prejuízos de então. Acrescentando: disse nesse tempo o Brás de Tisana que me tinham feito visconde. Era falso. A Junta, para cumprir o desejo de prestar testemunho das suas propensões monárquicas e aristocráticas, não careceu de incomodar a gente de casa. Regressado ao Porto, diz que despiu a farda de tenente-coronel de um batalhão imaginário para tomar a de soldado do Regimento de Cavalaria do Porto, onde se apresentou armado e montado à sua custa. A 21 de janeiro de 1847 foi despachado ao alferes graduado, de novo para o quartel-general do Visconde de Sá da Bandeira. Ficou, entretanto, doente. Estava convalescente quando foi convidado pelo Conde das Antas para ser ajudante às ordens e chamado por José Passos para dirigir a correspondência diplomática da Junta. A 19 de junho foi nomeado comissário do governo, conjuntamente com o general António Joaquim Guedes de Oliveira e Silva, para tratar com Sir Thomas Maitland e os comandantes francês e espanhol. E poucos dias depois, escreve Teixeira de Vasconcelos, fizeram uma honra de confiar à minha lealdade e pundonor a redação do projeto de convênio que assinaram em Gramido os senhores Marquês de Olé e Conde de Torres Novas. Sobre a patuleia, diz Teixeira de Vasconcelos, nesse mesmo prólogo de 1862. É permitido duvidar se o Porto fez bem ou fez mal em se revoltar no mês de outubro de 1846 contra o governo de Lisboa. Eu resolvo a questão em duas palavras: fez mal. Mas também decido que eu fiz bem e muitos outros igualmente em aderirmos à Revolução. Responde o coronel pela manobra errada do regimento. O soldado aguarda a voz de comando e executa. Quanto à forma como os habituais oportunistas se comportaram durante a Revolução e à intervenção estrangeira, Teixeira de Vasconcelos deixa críticas implícitas quando escreve: na hora do perigo, em que a Junta tinha partido touros
dos seus membros mais esclarecidos e respeitáveis, e em que, desamparada dos numerosos amigos que a cercaram sempre durante as probabilidades de triunfo, se via colocada entre as ameaças das forças invasoras e o receio da insubordinação das suas tropas, não me afastei dela e, pela minha modesta parte, contribuí para que fosse honroso e digno o desenlace. Em suma, Teixeira de Vasconcelos, quer pela sua participação, quer, sobretudo, pelo seu prato de arroz doce, ficou indissociavelmente ligado à patoleira. E foi esse aspecto particular da sua multifacetada vida que hoje, no ano do bicentenário do seu nascimento, brevemente quisemos invocar. Sendo também de assinalar, dada a circunstância deste evento, as várias referências que Teixeira de Vasconcelos faz à Foz, no decorrer do enredo do seu prato de arroz doce, cuja leitura recomendo a quem ainda não teve a oportunidade de o fazer. Muito obrigado. Agora cabe-me a mim. No quadro da sessão em que estamos a celebrar os 200 anos de Teixeira de Vasconcelos e os 170 da Patoleia, consignou-se-me dizer algumas palavras a propósito da possível relevância literária que teria repercutido a partir da Revolução que ora evocamos.